Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Olá, família TLC! Chegamos a mais um domingo de formação. E nesse encontro, de modo especial, nós gostaríamos de refletir com vocês sobre a graça da Páscoa. Então, fique conosco mais alguns minutinhos e vamos juntos refletir sobre o tema deste mês: Páscoa, graça que permanece em nós. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Bom, pessoal, como eu havia dito, no outro vídeo, esse nosso encontro quer trazer para o nosso coração possíveis respostas à seguinte pergunta: como que a Páscoa, essa graça tão importante, pode e deve continuar, deve permanecer em nós? E aí, para tentar responder um pouco, trazer um pouco de sentido, a esse questionamento, eu gostaria muito de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de Páscoa deste ano. E ela se deu através de uma passagem e de uma música. A música é propriamente a descrição, dessa passagem. É a passagem que conta para nós, a experiência dos discípulos de Emaús. Primeiramente, é necessário que a gente pense, a gente está falando aqui sobre permanência e a gente lembra que a Páscoa nos remete à passagem, então pode parecer um pouco contraditório, mas vou mostrar para vocês que ao mesmo tempo, como que ao mesmo tempo pode ser, sentido de passagem, como também deve florescer no nosso coração como sentido de permanência, de permanecer. Olha, a passagem pode nos remeter àquilo que é velho, aquilo que a gente precisa deixar lá para trás, E também aquilo que a gente deve se abrir para o novo. Deixamos para trás o que é velho e abrimos o nosso coração para o novo que Deus tem preparado para nós. Isso, é uma das coisas que mais traz sentido, a passagem, aquilo que a Páscoa nos remete de passagem, E o que eu disse, no sentido de permanência, vai muito da forma como nós pensamos que, de fato, Jesus permanece, em nós. E a ressurreição, ela se dá a cada dia no nosso coração, E aí, através da passagem dos discípulos de Emaús, é que eu gostaria de compartilhar com vocês como, que talvez a gente pode ter essas respostas de como que ele permanece, em nós, como que a Páscoa permanece nos nossos dias. Bom, estavam lá, os discípulos caminhando em direção, então, a essa comunidade de Emaús, Caminhavam os dois discípulos e ao longo do caminho, Jesus pôs-se a caminhar com eles. Até então, eles não haviam percebido que de fato era o próprio Jesus ali caminhando com eles, E aí, ao longo do caminho, Jesus perguntou sobre o que eles conversavam e eles diziam de tudo aquilo que havia acontecido, de tudo que aconteceu com o Senhor, nos últimos dias, de tudo aquilo que aconteceu, E eles comentavam com muita dor sobre tudo isso, E Jesus trazia para eles todas as escrituras, tudo aquilo que dizia, que deveria acontecer para que as escrituras se cumprissem, Enquanto Jesus falava, algo acontecia no coração desses discípulos. Eles se sentiam consolados, Jesus abrasava os seus corações através da palavra, Eles sentiam que a palavra, trazia consolo ao coração. Ainda não haviam, percebido, mas já sentiam, essa presença real de Jesus. E aí, um pouco adiante, quando Jesus parecia que deixaria eles, sozinhos, eles fazem o seguinte convite: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. E aí Jesus entrou para ficar com eles, pôs-se à mesa, e este é um dos momentos também que mais
diz, né? Prestem atenção na beleza que está por trás dessas palavras. Então, depois que pôs-se à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles e dizia um ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Bom, olha, Jesus pôs-se à mesa, partiu o pão, né, pronunciou a bênção, e neste momento os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram. Então, reconheceram Jesus ao partir do pão. Olha que graça que é a gente pensar, né, esse momento em que Jesus também deixou para nós como sinal da sua presença real a Eucaristia, a comum união, né, entre nós, a união que se dá a partir, né, da mesa, a partir do pão que é dividido, né, da bênção pronunciada. E neste momento, os olhos dos discípulos se abriram e eles perceberam que de fato era o Senhor ali com eles. E o que eu gostaria, né, de deixar com vocês é essa certeza de que, de fato, a ressurreição acontece diariamente no nosso coração. E a permanência, né, da Páscoa em nós se dá pelo momento que nós permitimos que os nossos olhos se abram para reconhecer Jesus, primeiramente também pela palavra, né, que nós temos a graça de partilhar, de compartilhar, né, a palavra deixada, né, e também pela Eucaristia. Também, ao partir do pão, a gente pode também reconhecer a presença real de Jesus. Essa frase que eles disseram, realmente o Senhor ressuscitou, realmente nos diz do real, daquilo que é concreto, daquilo que de fato aconteceu. De fato, Jesus ressuscitou e está entre nós, né? E aí, olha para vocês verem que coisa mais linda. É preciso que nós também convidemos Jesus para ficar conosco. Como eles convidaram, fica, Senhor, conosco. Às vezes nas tribulações, nas nossas dificuldades, né? Tantas vezes a gente clama pela presença dele conosco, e ele está ali verdadeiramente, caminhando conosco, seja nos momentos de dores, como também na alegria, né? Nos momentos de consolação, é real também a sua presença junto a nós, né? Então é isso que eu gostaria que vocês, né, se recordassem. E foi por meio dessa palavra, né, que o meu coração pôde sentir a Páscoa acontecendo todos os dias. E é por isso que eu quis compartilhar um pouquinho para vocês, para deixar também essa pergunta: qual é a sua experiência de Páscoa neste ano? Qual experiência marcou a sua vivência do tempo pascal e que também pode acontecer, né, ao longo dos dias? Olha para vocês verem. Eu dizia, né, da música que nós, né, ouvimos um trechinho no início, e também, né, dessa palavra, né, dessa leitura que nos traz a história dos discípulos de Emaús, né, e como que nós somos chamados também, assim como eles, olha, primeiro, a caminhar com Jesus, a convidá-lo para ficar, e também uma coisa muito importante, dar testemunho dessa presença real dele no meio também dos nossos irmãos. Nós somos chamados a testemunhar, como na leitura que nós, né, temos na liturgia de hoje, né? E vós sereis testemunhas de tudo isso. Que nós sejamos testemunhas, né, da real presença de Jesus entre nós, da sua ressurreição que acontece diariamente no nosso coração, que deve também trazer novo ânimo à nossa vida. Temos vivido tempos difíceis, sim, mas é preciso que a força da ressurreição continue a nos mover, continue a nos dar luz para caminhar, né? E que essa luz não fique somente no nosso coração, porque a Páscoa permanece sim em nós, no nosso coração, mas ela deve também ser
né, compartilhada com os nossos irmãos, compartilhada com o nosso testemunho, com a nossa alegria que irradia, né, com a luz que nós podemos ofertar, seja por uma palavra, seja por uma ação, né, por tudo aquilo que a gente consiga, né, fazer com que as pessoas sintam também essa presença real. Que a cada Eucaristia que nós tivermos a oportunidade, né, de estar ali, né, celebrando, de poder ouvir a palavra, também de receber Jesus na Eucaristia, que nós possamos fazer, né, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, aproveitar muito, muito, muito esse momento de estar verdadeiramente com Jesus presente, real, vivo entre nós, né? Nós também possamos seguir os discípulos de Emaús ao sempre dar testemunho da alegria que é viver a ressurreição, de ter conosco o Cristo ressuscitado, presente e real, né, na Eucaristia. Naquele momento, no momento de olhar e perceber, né, o partir do pão, nós possamos também abrir os nossos olhos para viver a graça e a presença de Jesus entre nós, né? Que nós possamos então seguir, né, sempre pensando qual é a experiência de Páscoa que tocou o nosso coração, né? Não deixar que esse tempo, né, da Páscoa passe por nós sem que algo de novo aconteça, né? Que toda essa experiência traga luz ao nosso coração para que nós também possamos espalhar essa luz aos nossos irmãos. Que a graça de Deus esteja, né, e permaneça conosco todos os dias e seja também compartilhado, né, com os nossos irmãos. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, viu? Lembremos, né, nunca nos esqueçamos da alegria da ressurreição, do Cristo que permanece vivo em nós. Medo de nada, só amor. TLC, sempre mais alto. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção.